Olá, Thaís. Tudo bem? Você me ouve? Thaís, você me ouve? Olá, pessoal. Meu nome é Flávio. Eu sou professor de inglês, trabalho sempre com as tecnologias e ao longo da minha carreira como professor tenho sempre tentado trabalhar inserindo aquilo que tem de mais atual em termos de tecnologia nas minhas aulas. O material que eu vou mostrar para vocês hoje é o Google Forms, que é um formulário gratuito do Google que oferece bastante recursos para os professores. Esse formulário, ele é muito simples de utilizar e ele vai trazer para a gente uma possibilidade muito interessante, que é a de fazer provas online, fazer exercícios online. O Google Forms é uma ferramenta gratuita, automaticamente já está habilitado dentro do seu Gmail. Então, para que você possa utilizar o Google Forms, basta você ter sua conta Gmail ativada. Uma vez que a sua conta Gmail está aberta, você pode acessar o seu Google Forms. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse recurso. Para que eu possa acessar o meu Google Forms, é muito simples. Basta que eu clique aqui no canto superior direito, já dentro do meu e-mail do Google, onde há essas 9 bolinhas aqui cinza, Google Apps. Clicando aqui, eu vou escolher Google Drive. Então, repetindo, entro no meu e-mail Gmail, vou aqui no canto superior direito, nesses 9 pontinhos cinza aqui no canto direito, eu clico e escolho Google Drive. Ao clicar em Google Drive, automaticamente ele vai abrir para mim a suíte do Google Drive. Dentro dessa suíte do Google Drive, eu tenho várias possibilidades. Eu tenho praticamente uma grande organização de recursos disponíveis gratuitamente para mim, todos disponibilizados pelo Google. Para acessar isso, eu não tenho que pagar nada. Existe uma conta do Google que é paga para empresas, mas não é o caso aqui. O que eu vou mostrar aqui para vocês é única e simplesmente uma parte que está disponibilizada para quem paga, mas também para quem não paga. Então, para iniciar, é muito importante que a gente entenda primeiro quais seriam os usos do Google Docs, tá? Do Google Forms, desculpe. Então, para que serve o Google Forms? O que eu posso fazer com o Google Forms? É mais uma daquelas ferramentas que eu, como professor, vou começar a utilizar e daí a pouco eu já não sei mais o que eu faço? Provavelmente não. É um recurso leve, simples e que pode te permitir, como eu coloquei aqui no texto, fazer provas online, exercício simulado, teste diagnóstico, dá para você fazer uma atividade de checagem de aprendizagem logo após você ter dado a sua aula, dá para você fazer testes com correção automática, dá para você fazer para casa para os seus alunos, elaborar o para casa para os seus alunos, dá para você criar, por exemplo, para quem é professor da área de letras, um teste de verificação de leitura. Então, seu aluno lê um texto, seu aluno leu um livro, você quer verificar o tanto que ele aprendeu a partir daquele material, dá para fazer dentro do Google Forms, e tudo de uma maneira muito tranquila. O Google Forms nada mais nada é do que um questionário. E para criar esse questionário, eles te dão algumas opções, como, por exemplo, perguntas abertas, perguntas fechadas, te dá a possibilidade de inserir imagens, inserir áudio e inserir texto. Você pode inserir vídeo também, vídeo do YouTube, que é um grande recurso, que é uma coisa que ajuda bastante. Então, para organizar bem a nossa live aqui, eu quero dividir essa live em 4 partes. A primeira parte vai ser como criar o formulário. Então, nós vamos bem devagar, no passo a passo, para que fique de uma maneira bem simples para todo mundo entender. A gente tem que correr da coisa que é complicada demais. A vida de professor já está bastante atarefada. O segundo ponto, na opção de criar um teste online com nota, eu posso criar com nota ou sem nota, aí é a minha decisão. A gente vai aprender a colocar notas dentro desse formulário.
como que esse formulário vai avaliar, quais são os pontos que eu posso distribuir, como que essa distribuição de pontos é feita. Em seguida, criei meu formulário, coloquei as notas, como que eu vou disponibilizar isso para os meus alunos? Então, eu tenho 400 alunos numa determinada escola, eu dou aula em várias turmas. Tenho 400 alunos numa determinada escola. Como eu posso fazer para que uma única prova seja disponibilizada para todos esses alunos? É uma maneira muito simples, muito tranquila, e os alunos vão gostar bastante. E por último, uma vez que os meus alunos receberam o formulário, fizeram a avaliação ou atividade, pode ser o simulado, o que você pensou? Uma vez que os meus alunos já fizeram isso, como eu faço para verificar a aprendizagem desses alunos e como eu faço para verificar as notas? Essa é uma das partes mais interessantes desse recurso. Para começar a trabalhar aqui com a elaboração do nosso formulário, eu vou conversar com a Thaís. A Thaís é uma amiga e eu vou convidá-la para trabalhar comigo aqui, porque ela também é curiosa e quer aprender sobre o Google Forms. Então, deixa eu convidar a Thaís aqui. Thaís, cadê você? Thaís, pode entrar aí comigo. E na medida em que a Thaís for fazendo as perguntas, a Thaís também vai me ajudar com as perguntas que vierem do chat aqui do YouTube, para a gente ir esclarecendo as dúvidas, para que as pessoas possam aprender de fato a fazer esse uso desse recurso. Gente, essa é a Thaís. A Thaís é do Teaching Ideas Brasil, que é uma loja virtual de materiais fabulosos para professores de inglês, e a Thaís eventualmente recorre a mim para que a gente trabalhe coisas relacionadas ao Google Forms. E aí eu resolvi conversar com a Thaís para ela também aprender aqui com a gente nesse momento a trabalhar os recursos do Google Forms. Então vamos voltar lá na minha tela e a Thaís vai estar aqui do ladinho trabalhando com a gente. Então vamos lá, criando o formulário. Como que eu faço para eu criar o meu primeiro formulário? Lembrem-se que eu disse para vocês que é preciso acessar inicialmente o Google Drive. Então, nós vamos fazer o passo a passo de novo para ficar fácil para todo mundo. Entrei no meu e-mail Gmail. Pessoal, por favor, usem isso no computador. No celular também dá, mas é muito complicado e você não vai conseguir acessar todos os recursos. Thaís, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Que voz bonita. Vamos lá. Qualquer dúvida, você vai acompanhando aí. Qualquer dúvida, você me pergunta aqui também, me passa as dúvidas das pessoas, tudo bem? Tá, joia. Ótimo, então vamos lá. Entrei no meu Gmail, aqui no canto superior direito, vou clicar nos 9 pontinhos e vou acessar o Google Drive. Tem várias outras opções, mas o que me interessa aqui nesse momento é o Google Drive. Clicando no Google Drive, ele vai abrir para mim essa tela. Essa tela é onde eu vou criar o meu formulário e vou organizar tudo aquilo que eu quero fazer com o meu formulário. Uma coisa muito importante e que eu acho que é essencial na vida de qualquer professor é a questão do planejamento. Então, o professor, inicialmente, ele planeja sua aula, ele cria suas avaliações, ele cria os seus materiais e, a partir desses materiais, ele desenvolve a aula. Eu fiz isso também. Então, eu criei aqui um documento, você pode fazer no Word, você pode fazer aqui dentro também. Eu criei aqui o meu documento que se chama formulário padrão. O que é esse formulário padrão? Esse formulário padrão é onde estão as perguntas que eu pretendo fazer aos meus alunos, tá certo? Então está Flávio, aqui. Oi. esse documento você fez ele dentro do Google Docs ou você fez ele no Word normal e depois transferiu? Eu posso fazer ele direto aqui. É simples também. Eu volto aqui no meu Google Drive, clico no botão novo, canto superior esquerdo, e em seguida clico em documento Google. Automaticamente ele vai criar um documento em branco para que eu possa utilizar. Tá certo? Uhum, É bem entendi. simples. Então, ó, clico no botão novo, ele vai me dar algumas opções e eu seleciono documentos Google. Automaticamente ele vai criar um documento para mim que eu posso formatar, posso digitar, inserir imagens, inserir tabelas, posso fazer o que eu quiser. Beleza, então vamos lá. Quando a gente cria uma prova, a gente precisa saber quem fez essa prova. Quando a gente cria uma avaliação, tem que saber quem fez.
Para que isso? Para que eu possa identificar quem são esses alunos. Eu sou professor de inglês. Em alguns momentos da minha vida, eu tive 180, 200 alunos. E às vezes alunos no mesmo nível ou na mesma série. Então, era extremamente importante para mim que eu pudesse fazer o acompanhamento da aprendizagem desses alunos de uma maneira individualizada. Porém, o grande problema é que era papel demais. E quando há papel demais, a gente acaba se perdendo. Tendo muitos alunos, é essencial que eu consiga identificar qual aluno respondeu com quais respostas. Por quê? Aí eu consigo ajudar esse aluno, aí eu consigo entender a lógica dessa turma, aí eu consigo ver o que está acontecendo com aquela turma em termos de desenvolvimento e de performance. Então, meu formulário ele tem que ter essencialmente duas partes. Eu dividi em duas. Identificação, que é o nome do aluno, o e-mail do aluno e a turma. Por que o e-mail do aluno? Porque eu vou querer também ter a possibilidade de enviar material para esse aluno. Por que a turma? Porque às vezes eu tenho várias turmas do mesmo nível. Por exemplo, coloca lá Pedro Antônio de Oliveira. Se eu tiver 2 Pedros Antônio de Oliveira, vai ficar complicado de eu identificar. Eu identificando pela turma também já fica mais fácil. A segunda parte eu coloco as minhas questões. Então eu coloquei aqui algumas questões e vou explicar para vocês por que elas estão organizadas dessa maneira. Eu coloquei algumas questões fechadas e coloquei também questões abertas. Nas questões fechadas, coloquei aqui a questão número 1. Quem foi Dandara? Tenho 3 opções de respostas, apenas uma é a certa. Se o meu aluno responder certo, eu quero que o sisteminha explique para ele, dê a resposta para ele, um feedback automático. Muito bem. Você pode escrever o que você quiser. Se o seu aluno escrever errado, escolher a resposta errada, você pode dar um feedback para ele, por exemplo, você errou essa questão, ou a resposta correta não é essa, ou você pode colocar um vídeo do YouTube para que ele aprenda mais sobre aquele assunto que ele errou, ou você pode colocar um link de um site onde explica melhor aquele assunto. Tranquilo? Pode perguntar. Ô, Flávio, Oi. então, seguindo esse sistema que você está falando, eu posso fazer tipo um gabarito de correção automática? É possível fazer um gabarito de correção automática. Tem uma pessoa dizendo se é possível eu colocar a letra da tela um pouco maior. É possível sim. Deixa aí eu aumentar aqui, vocês me dão feedback. Aumentou aí? Aumentou. Será? Agora deve estar um pouco melhor, né? Agora melhorou bem. Não, Nossa, agora está volta bem grande. a outra oportunidade. Aí, não, você tinha Isso. colocado uma oportunidade maior do que essa daí. Oportunidade? É outra opção. Ah, tá. Outra opção. Na verdade, o que eu fiz aqui foi aumentar o tamanho da exposição da tela. Eu não mexi na fonte, não. Continua aqui tamanho 14, igual eu tinha planejado inicialmente. Então, vamos lá. Criei a primeira questão, coloquei as 3 opções de resposta. Uma delas é a certa. Existe a possibilidade de eu colocar mais de uma resposta certa também. Se eu coloquei a resposta certa e o meu aluno escolheu essa resposta certa, além de ganhar os pontos, ele vai ganhar um elogio. Muito bem, você acertou, opa, estrelinha. Se ele errou, eu quero dar um feedback que ele possa aprender com essa avaliação. Então vamos imaginar que eu esteja fazendo uma avaliação, como eu posso dizer, um simulado anterior a uma prova, onde o meu interesse não é que o aluno tenha uma nota, o meu interesse é que o aluno tire dúvidas e melhore naquilo que não está bom. Eu vou colocar aqui, para a resposta errada, um feedback, com um link, por exemplo, onde ele pode consultar mais sobre aquele assunto. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu organizei dessa forma. Descendo aqui, eu tenho mais uma pergunta, também de múltipla escolha, e ao invés de colocar um link, como eu coloquei aqui na primeira, eu coloquei um vídeo do YouTube. Então, o meu aluno vai ler quem foi Machado de Assis. Entendendo que ele errou essa resposta, ele vai poder consultar esse vídeo do YouTube e aprender um pouco mais sobre Machado de Assis. Ou seja, ele vai ter uma segunda aula, para além daquela que nós já tivemos em sala. Na número 3, que também é uma de resposta fechada, o que se celebra no dia 20 de novembro? Então, tem 3 opções e tem 2 tipos de feedback. Esse segundo feedback é um link qualquer de um site, no caso aqui o Brasil Escola, que trata desse assunto, bem similar ao da pergunta número 1. Já, deixa eu ver aqui o número 4, pergunta número 4, deixa eu ir aqui para a pergunta número 5.
A pergunta número 5 e a pergunta número 6 são perguntas abertas. E aí vem a parte mais interessante disso. Se você tem uma pergunta de respostas abertas, o sistema não vai corrigir para você. Por que ele não vai corrigir para você? Porque cada aluno pode dar uma resposta completamente diferente. E aí seria impossível para o sistema ler essa resposta, entender como ela funciona e articular essa resposta de acordo com o sentido que você quer para a resposta certa. Então, essa resposta você terá que corrigir manualmente, mas também não é difícil. A pergunta número 6, oi. O aluno tem opção de imprimir isso daí ou ele só pode responder na tela? Então, o aluno pode imprimir sim, mas inicialmente, o que eu acho que é o pulo do gato do Google Formulário é você dar a opção do aluno fazer o teste, ele recebe a resposta e o feedback na hora, e você também, como professor, recebe a resposta e o feedback na hora. Então, por exemplo, se você quer fazer um teste de verificação de leitura com 10 questões todas fechadas, você tem 300 alunos, 10 questões para 300 alunos são 3.000 questões. Você não precisa corrigir isso, o Google vai corrigir para você e vai te dar a nota do seu aluno. Você vai ter estatística da turma, estatística de erros por aluno, de acertos, tudo automático, tá bom? Sim, mas é porque você citou assim que de repente você deixa o link para o aluno poder estudar mais a respeito da resposta errada, né? Então, de Assim, repente, o aluno quer ter não só o endereço do link com a informação correta, mas ele também quer ter a questão em si para ele poder estudar. Por isso é que eu estou perguntando. tá. Ele pode imprimir sim, não tem problema nenhum, ele pode salvar o link, mas, por exemplo, na hora que ele errou a questão, ele só vai saber se ele errou a questão ao final da avaliação, ao final do exercício. Aí ele vai ver Entendi. questão por questão, qual foi o erro, qual foi o acerto dele. Então vamos imaginar, nas 10 questões, ele errou 2. Daquelas 2, ele vai poder acessar esse feedback do erro e tentar resolver o problema, tentar aprender o que ele não tinha aprendido ali na hora. Ou ele pode salvar esse link para estudar mais tarde. Tá bom? Então, por exemplo, pensando na lógica de um professor que trabalha com os pontos distribuídos por trimestre. Se o professor trabalha distribuídos por trimestre, é bem positivo que o professor, a cada mês, ele possa criar um formulário como esse para ir checando o nível de aprendizagem dos alunos. Tá certo? Entendi. Uma outra coisa que o professor pode fazer também é, por exemplo, vai começar o ano, tem que fazer aquela avaliação diagnóstica. Faz um formulário Google, seu aluno vai estar muito mais interessado e ele vai poder acessar muita informação para além daquelas que você está disponibilizando. Aí pode ter alguma pessoa que diz assim, ah, Flávio, mas se eu fizer uma avaliação online com os meus alunos, eles vão colar a resposta. Então, você melhore as suas perguntas para que o seu aluno cole sim, mas que ele cole aprendendo, porque colar, em certa medida, é uma forma de aprendizagem. Por exemplo, se o aluno está interessado em saber sobre as ações afirmativas e ele não sabe nada, ele vai ter que pesquisar aquilo. Nessa pesquisa, ele está aprendendo. Tá Entendi. certo? Flávio, uma Oi. outra pergunta, para o aluno acessar esse formulário pelo celular, ele tem possibilidade? Como seria isso? No celular, no tablet, no computador, funciona em qualquer aparelho, em qualquer dispositivo, funciona sem problema. Android, Apple, todos, não tem problema. Não tem problema de configuração, não precisa instalar nada, é um site. Um linkzinho, ele vai clicar e vai poder acessar tudo. Tá bom? Entendi. Então, beleza. Expliquei aqui das questões abertas, das questões fechadas. Por que eu não vou dar feedback para a questão aberta? Porque podem ter milhares de possibilidades de resposta, tá certo? Então, agora já tem aqui meu formulário, a minha provinha, a minha avaliação criada, e eu preciso transpor isso lá para o meu Google Formulários. Aí vem a parte mais legal. Eu vou voltar aqui no meu Google Drive, e no mesmo lugar onde eu criei o meu documento de Word, eu vou clicar em Novo. Em seguida, descendo aqui embaixo, tem um linkzinho de mais. E aí ele abre aqui para mim, ó, Formulários Google. Tá acompanhando? Então Sim. vamos repetir. Vou no botão novo, canto superior esquerdo, desço o mouse até a palavra mais e em seguida clico em Formulários Google. Cliquei em Formulários Google, acontece a mágica. O Google vai criar para mim um formulário
automático. Como vocês podem ver, ele já está criando o meu formulário automático. Nesse momento, os robozinhos do Google estão trabalhando rapidamente para criar meu formulário, criou meu formulário, tá? Então, olha só. Aquela avaliação que eu tinha criado, eu chamei de formulário padrão. Só que tem um assunto que permeia esse formulário padrão. Eu vou colocar aqui o título do meu formulário como avaliação diagnóstica, por exemplo. Então, vou clicar aqui em cima. Gente, tá difícil aqui. Suponhamos que essa seja a minha avaliação diagnóstica. Esse é o nome que o meu aluno vai ver na hora que ele acessar o formulário. Aqui em cima ainda está escrito formulário sem título, porque eu ainda não dei um nome para ele. Eu vou dar só um clique nessa palavra formulário e ele vai pegar o nome avaliação diagnóstica. Pronto, salvou. Desculpa. Então, já temos nosso título. Essa parte onde está escrito descrição do formulário é onde eu vou colocar a explicação para o meu aluno do que eu espero que ele faça nessa prova. Então, por exemplo, se for no começo do ano e eu for criar uma avaliação diagnóstica de fato, é muito importante que eu faça a seguinte ação. Meus queridos alunos, aí cada professor vai fazer da maneira que ele preferir. Esta é uma avaliação diagnóstica para que eu possa aferir o seu desenvolvimento num determinado assunto e para que a partir disso possamos partir para as nossas aulas regulares, por exemplo. Então aqui você coloca essa descrição. Como eu estou trabalhando com uma coisa que eu já pré-desenhei aqui, eu não vou colocar nada da avaliação diagnóstica, não. Eu vou colocar única e exclusivamente esta é uma avaliação. Flávio. Oi. Tem uma pessoa perguntando aqui, olha, a Kelly. Se eu coloco uma pergunta cuja resposta é dissertativa, tem como eu colocar algumas palavras-chave para o Google identificar e pontuar se essas palavras foram citadas? Deixa eu ler de novo. Se eu coloco uma pergunta cuja resposta é dissertativa, tem como eu colocar algumas palavras-chave para o Google identificar e pontuar se essas palavras foram citadas? Eu acredito que isso seja possível, mas não dentro desse formulário, porque, como eu disse, ele é um recurso bastante simples. E, nesse caso, a gente precisaria de alguns outros recursos mais avançados de computação. No caso do Google Formulários, isso não é a intenção, não. Tá bom? Okay. Vamos voltar aqui, então. Na verdade, tem tanta coisa sobre o Google Forms, o que eu estou me propondo a fazer aqui hoje, porque muita gente fica me perguntando sobre o Google Forms, é uma introdução ao Google Forms. O Google Forms tem recursos bastante avançados, que eu posso mostrar numa outra live, mas inicialmente a proposta aqui não é essa, porque é uma coisa que demora bastante tempo e as pessoas que estariam assistindo a live precisariam já ter conhecimento profundo de como funciona essa parte inicial. Então, mesmo que a gente opte em algum momento para ir para uma coisa mais densa, é importante saber bastante sobre essa parte inicial, porque depois fica bem fácil de entender como funciona. Tudo bem, então vamos lá. Aqui está o título do meu formulário, está a explicação do que ele é, e aí eu tenho essa caixa. Essa caixa ela é essencial para eu entender algumas coisas. A primeira coisa é, onde está escrito pergunta é onde eu vou colocar a minha pergunta, obviamente. Aqui onde está esse desenho de uma foto, eu posso inserir uma foto para esta pergunta. Então, eu clicando aqui, eu não vou fazer isso, porque não é o objetivo, daqui a pouco eu mostro outras formas. Eu clicando aqui, eu vou inserir uma foto. Esta caixa... Oi? Essa foto que você está citando, por exemplo, assim, olha, se eu quiser que o aluno, numa prova de inglês, por exemplo, né? E aí eu tiver ali um pedacinho de uma história em quadrinhos, por exemplo, com balãozinhos, com as frases sobre as quais eu quero fazer a pergunta. Eu vou inserir essa foto aí nesse lugar? Aqui nesse lugar. Tem uma outra opção, mas aqui é uma das opções. Vamos imaginar, por exemplo, que o professor vai falar sobre organelas, e ele tem uma foto lá do livro de ciências ou do Google Imagens. Ele vai inserir aqui e a foto vai aparecer antes da pergunta para ilustrar aquela pergunta que o professor quer fazer. Tem uma professora falando sobre colocar atividade de completar. Daqui a pouco, mais para o finalzinho, eu vou explicar sobre a atividade de completar.
Tá bom, Estela? Estela Costa. Então, vamos lá. Aqui eu faço a minha pergunta. Aqui, múltipla escolha. Essa caixa ela é essencial porque ela vai me dar as opções que eu tenho de criação de perguntas. Essas são as opções. Eu posso criar uma resposta curta, que é uma resposta que o aluno vai escrever, sei lá, de 1 a 5 palavras, um parágrafo que o aluno vai colocar um pequeno texto, múltipla escolha, que são aquelas perguntas tipo as que eu criei, ou perguntas de sim ou não, né? Então, por exemplo, eu vou colocar uma pergunta: você já viajou para fora do Brasil? Sim ou não? Esse é um tipo de pergunta de múltipla escolha. Mas eu posso ter, sei lá, 5 opções nessa pergunta de múltipla escolha. A pergunta de caixa de seleção é aquela pergunta de múltipla escolha na qual o aluno vai poder escolher mais de uma opção. Por exemplo, você dá uma lista de 5 itens e pede para o aluno escolher 3. Por exemplo, quais das cidades abaixo são cidades brasileiras? Aí você faz uma lista de 5, das quais só 3 são brasileiras. Esta é uma lista de caixa de seleção. Vai aparecer uma caixinha de seleção na frente de cada nome de cidade e o aluno ou a aluna vai poder clicar e marcar aquela que ele considera, né, que ela considera que é a resposta certa. Esta de lista suspensa é exatamente a mesma da múltipla escolha. A diferença é que o lista suspensa vai mostrar uma listinha, ao invés, na hora que o aluno clicar, vai descer uma listinha, um efeito de descer uma listinha. Na verdade, isso aqui é mais um efeito visual. Upload de arquivo. Upload de arquivo é para o aluno te enviar algum arquivo que você queira. Por exemplo, você quer que o aluno... Vamos imaginar professores de educação infantil que estão trabalhando com, sei lá, alguma coisa de desenvolvimento da coordenação motora fina e precisa que os pais dos alunos insiram o nome do aluno, turma do aluno e uma foto da produção de texto do aluno, da palavra que o aluno escreveu, para que o professor avalie. É nesse campo aqui que vai entrar. Escala linear. Pode ser vídeo também? Pode ser vídeo, pode ser foto, pode ser um link, pode ser um monte de coisa. Depois na hora que a gente vai fazer uma dela, aí vai ficar fácil para todo mundo entender. Escala linear e grade de múltipla escolha eu não vou explicar agora não, porque essas 3 aqui eu não vou explicar agora não. Data e horário, para mim, são coisas irrelevantes. É para inserir a data do dia, uma data específica ou um horário específico. Raramente eu uso isso aqui, para nós professores não tem tanta relevância. Mas vamos voltar ao essencial. Eu quero criar a minha primeira pergunta. Como eu disse, eu preciso aqui fazer a parte de identificação. Então, vou criar 3 perguntas. Uma com nome, uma de e-mail e uma de turma. Então, vou lá na minha avaliação diagnóstica e vou escrever nome, onde o estudante vai colocar o próprio nome. Automaticamente, o Google já identifica a palavra nome e ele sugere que seja uma resposta de texto curta. Tá bom? É muito importante... Oi. Teria como, nesse campinho aí, inserir alguma coisa que captura, tipo, uma foto do aluno no momento que ele está fazendo isso, para eu ter certeza que não é terceira pessoa que está fazendo para ele? Ou alguma coisa desse jeito? Tem como sim. Por exemplo, lá no finalzinho ou aqui no começo, você pode colocar uma daquela de upload de arquivo para a pessoa tirar a foto dela na hora. Mas isso não garante que outra pessoa não vá fazer por ele. Por exemplo, eu posso tirar uma foto minha aqui na hora, sair da mesa e outra pessoa fazer por mim. É uma coisa que a gente está sujeito, né? E tem alguma outra forma de, tipo, sei lá, de aumentar a confiabilidade, vamos dizer assim, dessa atividade? Tipo assim, alguma coisa que, sei lá, para acrescentar algo para deixar o professor mais seguro, Então, vamos entender que a gente está vivenciando um momento de exceção. A gente está vivendo um momento em que a gente está praticando atividades remotas de emergência. A gente não está fazendo de emergência, EAD, né? A gente não está fazendo EAD, a gente está fazendo uma situação de aplicação de atividades remotas de emergência. Por que é remota? Porque o professor não está ali no mesmo lugar do aluno. E por que é de emergência? Por causa da pandemia. Nesse cenário, a gente está tendo que fazer várias adaptações. Uma das adaptações é como fazer prova. Uma das adaptações é como fazer exercício e como receber isso dos alunos. Na medida em que eu tenho do outro lado uma pessoa que está interessada em aprender, ele confia que eu vou ensinar. Eu preciso confiar que ele vai fazer. Tem gente que vai tentar burlar o sistema? Com certeza. Mas é o maior prejudicado. Né?
Então, se em algum momento houver uma pessoa que do outro lado está fazendo uma coisa desonesta para tentar burlar isso aqui, ele pode até burlar e ganhar os pontos, ou, sei lá, terminar a atividade, mas, na verdade, ele é o maior prejudicado. Então, aqui tem uma pergunta de nome. Vou marcar como obrigatório aqui, porque é obrigatório o aluno colocar o nome dele, senão eu não consigo identificar quem é. Em seguida, eu vou clicar nesses dois quadradinhos aqui, ó. Por que que eu vou clicar nesses dois quadradinhos? Porque, como vocês podem ver, ele aparece escrito aqui para mim, ó, duplicar. O que que é isso? Ele vai clonar essa pergunta, para eu não precisar de fazer de novo. Só que agora, ao invés de nome, eu vou colocar e-mail. Automaticamente o Google vai perguntar, ativar a configuração de coleta de e-mails. Não recomendo essa opção, porque se você ativar essa configuração de coleta de e-mails, necessariamente seu aluno vai ter que ter um Gmail, ou vai ter que estar ligado a alguma instituição. Então, nem sempre isso é possível. Então, não recomendo isso. O que eu recomendo é você vir aqui embaixo, ó, na mesma pergunta, nesses 3 pontinhos aqui, ó, clicar nesses 3 pontinhos e escolher validação da resposta. Clicando na validação da resposta, vai abrir essas opções, você escolhe texto. E em seguida, um texto que contém endereço de e-mail. Para que isso? Porque aí o aluno não vai poder escrever qualquer coisa. Tá certo? Se o aluno escrever uma coisa que não é um endereço de e-mail, o sistema não vai aceitar. Vai falar, oh, isso não é um endereço de e-mail. Coloca seu e-mail certinho lá. Beleza, então já coloquei turma, nome, e-mail, agora vou colocar turma. Vamos imaginar que eu tenha 3 turmas do mesmo nível, então vou colocar aqui uma resposta de múltipla escolha e vou colocar aqui turma 601, clico aqui embaixo, 602, por exemplo. Então tem 2 turmas, 3 turmas, 603, 603. Pronto, a parte da identificação está pronta. Agora eu vou partir para a criação das minhas perguntas mesmo, aquelas que vão ser parte da avaliação diagnóstica. Vou novamente clonar essa pergunta. Já ficou azulzinho aqui para mim. Eu posso agora vir aqui no meu formulário e pegar a primeira pergunta. Quem foi Dandara? Eu volto e colo. Só colei, igual a gente faz no Word, exatamente igual a gente faz no Word. Vou apagar essas opções de resposta aqui, porque elas não me interessam mais. E vou voltar lá no meu formulário padrão e vou copiar as 3 opções que eu tenho para resposta. Copio. Vou colar no primeiro campo. Ele automaticamente já vai fazer as 3 opções. Tá tranquilo? Beleza. Beleza, então tem aqui quem foi Dandara, 3 opções de resposta. E agora, gente, minha garganta tá terrível. Eu vou fazer a mágica. Essa mágica é o que vai transformar esse formulário numa prova. Eu vou subir aqui no topo do meu formulário e vou clicar nessa roda dentada, onde está escrito configurações. Clico nela e escolho no canto direito a palavra testes. Então vamos lá de novo. Vou no topo do formulário, clico na roda dentada de configurações, do lado do botão enviar, e clico em testes. Embaixo vai abrir a opção criar teste. Clico em criar teste. Só isso que eu preciso. Não vou mexer em nada aqui embaixo. No canto direito, superior, tem o botão salvar. Cliquei no botão salvar. Pronto. Agora, a minha avaliação diagnóstica é um teste, que inclusive vai dar notas. Eu não preciso de dar nota para o nome do aluno, nem para o e-mail do aluno, nem para a turma, mas eu preciso dar nota para quem foi Dandara. Então, aqui embaixo, ele já me perguntou. Oi? Só uma pergunta. Tem aí alguma opção que me dá como que o aluno vai visualizar isso? Dá. Daqui a pouco eu te mostro. Depois que eu fizer essa questão, eu vou te mostrar. Tá. Então, aqui eu vou clicar nesse botãozinho, nessa palavra chave de resposta, e ele vai me perguntar qual dessas 3 é a resposta certa. Eu vou escolher uma das 3. A resposta certa é a terceira. Então, eu clico nela, ela vai ficar verdinha.
Automaticamente, aqui nessa parte de cima, eu vou poder colocar a quantidade de pontos. Ele não aceita número quebrado, número decimal. Então, eu coloco lá, vale 10 pontos. Agora eu preciso adicionar o feedback para essa resposta. Então, vamos lá, adicionar feedback, e ele vai me perguntar, para a resposta incorreta, se o aluno errou, o que eu quero colocar para o aluno se ele errou? Vou voltar lá no meu formulário e vou pegar. Eu quero que ele leia esse texto aqui, ó, se ele errou. Então, eu copio o link que eu já preparei antes. Clico nesse linkzinho, nesse desenho do lado aqui, ó, que é um desenho de um link. Insiro o link. Aqui em cima, aqui embaixo, texto a ser exibido, opcional. Eu vou colocar, leia o texto e responda novamente a questão. Do lado direito, aliás, aqui embaixo eu tenho o botão adicionar, mas ainda preciso colocar o feedback para a resposta certa. Clico palavra respostas corretas e digito. Muito bem. Salvar. Pronto. Já tenho a questão, já tenho a resposta certa, já marquei quantos pontos e já tenho o feedback. Feedback da resposta correta e o feedback da resposta certa. Se eu quiser mudar alguma coisa na questão, basta eu clicar dentro dela. Basta eu clicar dentro dela depois do concluído. Se eu quiser mudar o feedback, eu clico aqui no lápis e volto aqui, ó. Como vocês podem ver, ele não salvou o linkzinho que eu coloquei. Deixa eu colocar aqui o link, adicionar. Pronto, salvar de novo. Pronto, agora ele tem o feedback da resposta correta e o feedback da resposta certa. Essa questão está pronta. Agora, como que o meu aluno vai visualizar isso? Simples. Aqui em cima, Thaís, bem no topo, do lado daquela engrenagem que eu te mostrei, tem um olhinho, tá vendo? Uhum. Esse olhinho vai me mostrar o que o aluno visualiza. Então, vamos clicar nele para eu ver. A prova vai aparecer desse jeito aqui para o aluno, ó. Essa palavra, essa avaliação, essa frase, esta avaliação é um teste, é aquela que eu coloquei como explicação do que seria a prova diagnóstica. Nome, ele vai inserir esse asterisco vermelho, quer dizer que a resposta é obrigatória. E tá aqui, ó, quem foi Dandara, ele escolhe a resposta, clica na resposta certa e depois em enviar. Suponhamos que tenha só essa pergunta. Ele respondeu, clicou em enviar. Se eu tentar enviar agora, vai dar erro. Por quê? É obrigatório colocar o nome, é obrigatório colocar o e-mail e é obrigatório colocar a sala. Então, vamos colocar aqui um nome qualquer, um e-mail. Vamos tentar colocar um e-mail qualquer. Deixa eu aumentar a tela aqui para todo mundo visualizar. Tem gente que confunde e-mail com site. Então, vou colocar aqui www.uol.com.br. Precisa ser um endereço de e-mail válido. Ele não aceita, porque esse não é um endereço de e-mail. Agora, se eu colocar um e-mail de verdade, pronto, aí a mensagem já sumiu. Agora só basta eu escolher a minha turma e, em seguida, quem foi Dandara. Vou escolher a resposta errada de propósito. Enviar. Enviei, ele me pergunta, sua resposta foi registrada. Ele me diz, sua resposta foi registrada. Eu posso ver a pontuação ou enviar essa outra resposta. Essa opção Vê a pontuação aí para eu ver. Eu vou mostrar. Essa opção de enviar outra resposta, você quer saber se eu acertei, né? Essa opção de visualizar, enviar outra resposta, a gente pode eliminar ela. Por exemplo, o aluno fez uma prova. Aí ele acabou de fazer a prova, ele viu que ele fez alguma coisa errada. Ele pode fazer ela de novo. Então, eu posso eliminar essa opção de enviar outra resposta. Vamos ver a pontuação. Quando ele pede para ver a pontuação, aí vem a parte legal, que é o uso daquele feedback que eu criei anteriormente. Olha só. É isso que eu quero ver. Ele vai me dar os dados, ele vai me mostrar que eu errei, vai falar que eu tirei 0, tá aqui, ó, que eu tirei 0. Ele vai falar qual é a resposta correta e ele vai me dar o feedback, que é aquele link que eu, professor, coloquei. Se eu clicar aqui, ele vai abrir esse texto para que eu leia mais e aprenda sobre aquela resposta. Tudo bem?
Beleza. Outra pergunta que eu quero fazer para você. Tem, tem possibilidade de fazer alguma coisa possível de ver se o aluno clicou no link de sugestão para estudo que você pôs? Tem. E isso é um pouquinho mais avançado, mas tem sim. Tem um negócio que chama rastreador de link. Então tem como você rastrear se o seu aluno clicou no link. Não tem como você saber Entendi, quem é o aluno, mas tem como você saber quantos cliques aquele link teve. Deixa eu só responder uma entendi. pergunta aqui do Alexandre. Colocar uma figura para exemplificar para todos nós a inserção da figura na imagem. Tem sim, Alexandre. Eu vou fazer aqui para vocês agora. Deixa eu inserir uma figura aqui. Deixa eu diminuir o tamanho da tela. Só uma curiosidade, aqui em cima já dá para vocês verem que tem uma resposta, tá vendo? Aqui, ó, chegou uma resposta lá. O Google já identificou que tem uma resposta. Que resposta é essa? É aquela resposta que eu fiz e errei. Por culpa da Thaís. Beleza, deixa eu só voltar aqui, ó. Finalizamos, colocamos tudo direitinho, vimos que funciona, clico em concluído. Quer dizer que essa questão está pronta. Vou inserir uma imagem aqui de quem foi Dandara só para ilustrar para as pessoas. Eu vou clicar na imagem e ele vai me dar várias opções de locais onde eu posso buscar essa imagem. Eu posso fazer o upload, eu posso pegar essa imagem de uma câmera, por exemplo, o meu rosto, posso clicar aqui e inserir o meu rosto, posso por uma URL, que é o endereço da internet, ou eu posso pesquisar no Google. Então vamos colocar aqui, por exemplo, Dandara. Dandara zumbi. Ele vai fazer a pesquisa no Google. Não achou nada da Dandara, gente. Que absurdo. Dandara. Pronto. Tem aqui algumas imagens. Vamos escolher essa imagem aqui. Eu clico na imagem, inserir. Vocês vão ver que a imagem já vai aparecer aqui. Automaticamente, só que ela apareceu muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu clico em cima da imagem e arrasto a borda para diminuir, porque ela ficou muito grande. Aí eu já vou adequando essa imagem no tamanho ideal. Só clicar em cima dela e arrastar. Posso também clicar fora dela e clicar de novo nesses 3 pontinhos para centralizar essa imagem. Pronto, está centralizada. Eu acho que a pergunta do pessoal era essa. E se eu voltar lá no formulário, essa imagem já vai aparecer, tá bom? Não vou voltar lá agora não, senão a gente vai perder tempo. Então, ótimo, já criei a primeira pergunta, vou criar a segunda pergunta agora. Volto no meu documento, copio a segunda pergunta. Quem foi Machado de Assis? Agora vai mais rápido, porque vocês já entenderam a lógica. Colo aqui quem foi Machado de Assis. Essa imagem não é do Machado de Assis, então vou remover essa imagem. Essas perguntas, essas respostas, aliás, não são as respostas da pergunta do Machado de Assis, então eu vou copiar as perguntas que eu preciso, as respostas, aliás, e já colei aqui. Pronto, já tem a pergunta do Machado de Assis. De novo, vou lá, chave de resposta, vale 10 pontos também. Quem foi Machado de Assis? Escritor brasileiro. Então, essa aqui é a resposta correta. Vocês estão vendo que tem 2 respostas corretas. Eu posso colocar várias, mas essa aqui definitivamente não é a correta. O feedback da resposta correta pode ser muito bem, e o da resposta incorreta, eu vou clicar no lapisinho aqui para eu inserir uma outra coisa. Feedback da resposta incorreta. Eu separei lá um link do YouTube, que tem um videozinho que vai mostrar para o meu aluno, para a minha aluna, quem era Machado de Assis. Clico aqui no link, ou no ícone do YouTube, ele vai abrir essa tela para mim, e em seguida eu posso pesquisar no YouTube na hora um vídeo que eu quiser, mas se eu já tiver a URL, basta eu colar aquele link aqui. E ele vai achar o meu vídeo, e eu clico em selecionar, e depois em salvar. 5 minutos sobre Machado de Assis. Tá aqui, o videozinho tá grande, mas não tem problema, isso aqui só vai aparecer no feedback do aluno. Na hora que ele errar, ele vai poder ver um vídeo de 5 minutos sobre quem foi Machado de Assis. Pronto, a minha questão está
Prontinha. Vamos fazer agora, vamos pular para uma questão aberta. Para a questão aberta, eu vou duplicar essa. Oi? Uma pergunta. Hã? Uma pergunta. Sim. Tem algum jeito de, por exemplo, o aluno fez a questão 1, acertou. A questão 2, errou. A 3, acertou. A 4, acertou. A 5, errou. Aí, de tipo, na 6, ou em qualquer parcial da prova, ele tem alguma forma dele saber quantos pontos ele já tem, ou ele só vai saber quando a prova acabar? Só vai saber quando a prova acabar. Tá bom? Só quando a Entendi. prova acabar. Agora, por exemplo, se você faz um exercício para desenvolvimento do aluno, para que ele consiga melhorar a sua performance e o seu desempenho, você pode deixar aquele botão ativado, enviar nova resposta, porque ele pode fazer a mesma coisa várias vezes, até acertar. Uhum. Falando nisso, deixa eu voltar lá para eu explicar para vocês onde que a gente habilita esse botão. Voltando cá em cima, a gente vai naquela engrenagem das configurações, e aqui, ó, onde está escrito testes, a gente clica. Deixa eu achar aqui onde que é. Criar teste. Aqui, ó. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas e valores. Se você desmarcar aqui, você está tirando a oportunidade da pessoa ver qualquer um daqueles. Agora, deixa eu só mostrar para vocês. Deixa eu lembrar aqui onde que é o lugar onde o aluno pode ver o enviar novas questões. Ou eu não estou achando. Não estou achando. Tá aqui, ó, no geral. Na mesma engrenagemzinha, clico na engrenagem, aí tá aqui para construir os testes, tá? É a última opção do lado esquerdo, mas na primeira aqui, do lado direito, na primeira opção do lado esquerdo, geral, tá escrito a questão do enviar novas respostas. Se eu colocar limitar uma resposta, ele vai receber uma resposta só por aluno, mas aí o aluno precisa de ter um login e aí tem que ser um e-mail institucional. Eu não recomendo. O que eu recomendo? Que você não clique nesse aqui, mas que você não marque editar após o envio. Por quê? Se você clicar em editar após o envio e o aluno fez uma atividade e ele errou, ele pode editar a resposta errada e marcar aí, no caso, a resposta certa. Dependendo do seu interesse, você pode até querer que o aluno faça isso. Mas eu não marcaria esse limitar a uma resposta. O que eu combinaria com os alunos é a resposta que vale é a primeira enviada. E tem como eu controlar e saber qual foi a primeira enviada. Tá certo? Entendi. Isso é muito simples. Flávio, Oi. nas respostas abertas, tem como eu estabelecer um mínimo de palavras ou de linhas para o aluno não escrever só tipo, não sei? Não tem, não tem. Mas tem como você instruir o aluno para que ele não faça isso. Vou fazer uma aberta agora para ficar simples para a gente entender. Então, aqui, ó, vou duplicar a pergunta. Pronto. E, por Está aqui exemplo, duplicada. tem como impedir o aluno de não responder, tipo, de deixar em branco? Tem, quando eu marco aqui embaixo como obrigatória. Ele não consegue evoluir nem enviar a prova se ele não responder. Não, mas na pergunta aberta. Na aberta. Em qualquer pergunta eu posso marcar Tá. como obrigatória. Tá bom? Então, ó, como essa aqui vai ser uma pergunta aberta, eu já vou escolher aqui do lado parágrafo. Cliquei aqui do lado e escolhi parágrafo. Texto de resposta longa. Então, por exemplo, se esse texto de resposta longa, ele pode ser de 10 a 2.000 palavras, aí vai depender do que você quer. Mas tem como eu estabelecer um limite, máximo ou mínimo? Não, não tem. Não tem. Deixa eu pegar uma pergunta de resposta aberta aqui, ó. O que você pensa sobre as ações afirmativas e blá, blá, blá? Vou copiar essa pergunta e vou colar aqui, ó. Ela estava lá como número 5, só que era a nossa terceira pergunta. Essa é uma resposta longa, então eu tenho que instruir o aluno sobre o que eu espero que ele me dê nessa resposta. Então aqui eu vou nesse botão, do lado da palavra obrigatória, que tem os 3 pontinhos, são opções que eu tenho para essa questão. Eu vou clicar nos 3 pontinhos e vou escolher descrição.
Naquele do e-mail, eu escolhi validação da resposta. Nesse, eu vou escrever descrição. O que é descrição? Descreva em pelo menos 50 palavras. Entendeu? Entendi. E aí eu dou a explicação lá do que eu quero que ele faça. Ou escreva um parágrafo, ou escreva um texto dissertativo, escreva um texto argumentativo, aí depende da intenção do professor. Beleza, terminei aqui. Essa resposta, ela é aberta. Eu não vou colocar pontos por ela. Por que eu não vou colocar pontos? Aliás, eu até posso colocar pontos, eu não vou colocar chave de resposta, porque senão eu vou estar dando a entender para o sistema que eu quero que ele corrija para mim, mas não tem como o sistema corrigir essa questão. Então, é só clicar em concluído e ela vale 10 pontos. E agora eu vou fazer a última. Vou clonar aqui de novo e vou pensar. Oi. Quando o aluno termina de fazer a prova, tem como ele imprimir? Tem como ele imprimir. Mas Tipo é o assim, seguinte. tipo assim, se o aluno quisesse assegurar uma prova que seja parcialmente aberta ou totalmente aberta, para o aluno ter uma certeza, assim, se ele quiser, um exemplo, contestar a correção do professor posteriormente, ou alguma coisa, argumentar, entende o que eu quero dizer? Entendo, isso acontece muito em escola. Tem um recurso que é melhor do que esse ainda, que é esse recurso aqui em cima, ó. Eu vou na engrenagem, e aí... Deixa eu ver onde que é aqui. Geral, testes. Deixa eu ver se é dos testes. Tem uma opção, eu não estou lembrando agora onde é aqui, mas eu posso procurar para você, que é o seguinte: ele vai enviar uma resposta também para o aluno. Na hora que o aluno envia para o professor, o aluno também recebe o mesmo que o professor recebeu. Tem isso aqui. Tá. Tá bom? É melhor do que imprimir, na verdade, que o aluno pode imprimir e perder, por exemplo, né? Isso. Deixa eu só ver Legal. aqui. Era justamente para essa finalidade que eu estava perguntando mesmo. Tem essa opção sim, tá? Eu não estou achando ela aqui agora, mas ela existe. Tranquilo. Onde que eu estava? Fiz a pergunta de resposta aberta. Está aqui minha pergunta de resposta aberta. Vamos imaginar que na minha pergunta de resposta aberta eu quero inserir um vídeo. É o mesmo procedimento. Eu clico na imagem. Ele vai abrir para mim um campo onde eu posso pesquisar imagem. Só que, nesse caso, se for um vídeo, eu não gosto de ir por esse caminho, porque esse caminho é bem lento. Então, essa é uma opção que funciona, mas eu não gosto. Eu prefiro aqui, ó, no canto direito, tem aqui, ó, essa barrinha de ferramentas com vários recursos. Um deles é esse ícone do YouTube, adicionar vídeo. Aqui, ó, deixa eu abrir. Esse aqui, ó. Então, eu clico aqui em adicionar vídeo e ele vai me dar aquele mesmo campo. Não sei por que razão é mais rápido. Entendi. E aí eu faço a minha pesquisa aqui, depois clico em selecionar e ele vai inserir o vídeo na minha pergunta. Flávio, eu te agradeço muito pela oportunidade de participar dessa parte do curso, mas agora eu vou ter que me ausentar. Eu sei, você falou comigo que você precisava ir. Muito obrigado, suas perguntas foram muito boas. Eu dou conta de continuar daqui para frente com esse pessoal bonito que está assistindo a live aí. Obrigado, viu, Thaís? Tá, joia. Goodbye. Bye, bye, tchau. Então, agora sou eu. Então, temos aqui a pergunta de resposta aberta. A Jaqueline está perguntando, para correção, posso usar a planilha? Pode. Eu vou falar da planilha daqui a pouquinho. Vamos ver agora como que o aluno, a aluna vai visualizar essa prova. Clico no olhinho lá em cima, na barra de ferramentas, e abre para mim aqui o que o aluno está visualizando. Ah, Flávio, mas eu não gosto desse roxo. Tem como eu mudar esse roxo? Tem como mudar esse roxo. Aqui já apareceu aquela imagem que a gente inseriu. Tá aqui a pergunta toda bonitinha. E aqui também tem aquela explicação que eu havia colocado para a pergunta de caráter aberto, para pergunta aberta. Vamos tentar mudar aqui agora.
Quero mudar as cores, Flávio. Tem como? Tem. Basta eu clicar nessa paleta de cores aqui em cima, personalizar tema, e aí eu escolho um outro tema, uma outra cor, automaticamente ele já vai mudando aqui do lado a cor que eu coloquei. Tem como mudar a fonte também? No mesmo lugar, aqui para baixo, ele não tem muitas opções de fonte. Eu costumo usar mesmo só essa básica, que eu acho que é a mais... que eu acho que é ideal para visualização. Então, mudei aqui, ó, quando eu atualizar o formulário do aluno, vocês vão ver que a cor já mudou também, porque é tudo automático. Tá, Flávio, meu aluno respondeu as minhas perguntas, eu já fiz o meu teste, eu quero saber agora sobre as respostas desse aluno. Tem como eu ver as respostas desse aluno? Tem como ver as respostas desse aluno. Deixa eu abrir aqui para vocês. À disposição. A aula vai ficar disponível, vai ficar no YouTube, no canal. Estela pede para fazer uma questão de completar. Eu vou fazer, Estela, só vou fazer uma parte aqui para mostrar a questão das respostas, e aí a gente já volta. Eu tenho 2 jeitos diferentes de analisar. Alexandre, eu acho que o stream só dura 1 hora. Se for verdade, faltam apenas 5 minutos. Não. No YouTube dura as long as I want. No YouTube vai direto. É só no Facebook, é só no Instagram que é 1 hora, se não me engano. Uma das maneiras de olhar a resposta é aqui, ó, na palavra respostas, do lado da pergunta, no canto, aqui na parte superior da tela. Quando eu clico nas respostas, ele vai abrir para mim aqui número de pessoas que respondeu. No caso, foi só uma pessoa. Quais foram as respostas, as perguntas respondidas, quem respondeu, o e-mail de quem respondeu, de que turma era. Aí ele vai quantificar aqui nesse gráfico de quais turmas vieram as respostas. E aqui os erros e os acertos. Essa é uma maneira que eu tenho de quantificar, de analisar as perguntas. Uma outra maneira, bastante interessante que a gente tem de analisar a resposta, é clicando aqui, ó, no criar planilha. Para isso eu não vou analisar desse não, porque esse aqui só tem uma resposta. Eu vou pegar uma que eu fiz mais cedo, de um formulário que eu fiz mais cedo. É assim que vai aparecer para vocês as respostas. Então aqui, ó, carimbo de data e hora. O que é isso? É a hora e a data que o seu aluno, que a sua aluna preencheu o formulário. Olha só, 18h06:10. Às 18 horas, 6 minutos e 10 segundos. Então, se o aluno mandar 2, essa hora aqui vai dar diferente. Tem como você saber qual foi o horário que ele respondeu. A prova valia 40 pontos, 30 em 40 é o que seu aluno tirou. Aqui fica o nome do seu aluno, o e-mail, as respostas que ele colocou. Lembrando que aqui, ó, nas colunas eu tenho as perguntas, nas linhas eu tenho as respostas. Arrastando aqui para o lado, a última pergunta era da foto, lembra? Que eu não inseri. Deixa eu voltar lá para eu inserir a pergunta. Eu esqueci de inserir essa pergunta. Eu quero que o meu aluno me mande uma foto de alguma produção dele. Eu vou clicar em duplicar e vou colocar aqui, insira uma foto do primeiro livro que tiver aí à mão. Aqui no canto direito, onde eu escolho o tipo de pergunta, eu vou descer e vou escolher Upload de arquivo. Em seguida, ele vai me fazer uma pergunta, que é: o upload deverá ser feito no Google Drive, generalidades. Clico em continuar e escolho que tipo de arquivo eu espero responder. Eu espero responder apenas tipos específicos de arquivos e que esses arquivos sejam de imagem. Pode ser PDF, vídeo, áudio, você escolhe. Quero que o aluno me mande no máximo um vídeo, aliás, um arquivo, posso escolher 5 ou 10, e quero que o tamanho máximo seja 10 MB. 10 MB para uma foto é muito grande, é uma foto muito grande. Então 10 MB, mas pode ser 1 MB também. 1 MB é muito pequeno, porque tem celular que tira foto maior. 10 MB é um tamanho substancial. Você pode escolher até 10 GB. Uma foto de 10 GB é uma foto daqui, mirando a lua e vendo as crateras como se estivesse ali na esquina. Pronto, está marcada como obrigatória também, clico fora dela, já está aqui a minha pergunta. Quando o aluno enviar para mim, lá na planilha vai chegar esse link. Aí eu vou clicar no link
e ele vai abrir para mim qual é a foto que o meu aluno inventou. Vamos abrir. Está aqui a foto que o meu aluno me enviou. No caso, é a minha aluna Vitória. Vamos ver o que a Vitória me enviou. Opa. Esse era o livro que estava à mão quando a Vitória me enviou. Vocês podem ver, definição excelente. Se o aluno tivesse escrito um texto à mão, estaria excelente. Se fosse um desenho, o pessoal da arte, o pessoal das ciências, da geografia, que precisa que os alunos façam desenhos de mapa, desenho de células, de seres vivos, estaria excelente. Então, vai estar sempre disponível. Para além disso, dentro do seu Google Drive, ele vai criar uma pastinha com o nome desse formulário e todas essas imagens vão estar salvas lá. Voltando aqui no começo, para análise, explicando de novo, carimbo de data e hora é o dia e o horário, contando inclusive o segundo que o seu aluno respondeu. Aqui, a nota que o seu aluno tem, e aí dá para você fazer uma comparação, qual turma tirou a melhor nota, qual turma está com a nota pior e precisa melhorar, e aqui as respostas. Tem uma maneira muito legal de analisar essas respostas aqui dentro, que é aqui, ó. Eu venho em dados, ferramentas, formulário. Eu venho aqui em formulário e escolho exibir resumo das respostas. Ao analisar as respostas pela planilha, talvez visualmente não seja tão legal, mas exibir resumos das respostas é sensacional, porque eu consigo ver gráficos. Então, vamos lá, o meu questionário, esse específico que eu estou mostrando para vocês, chamava A Voz do Brasil. Tem aqui as respostas. Beleza, vocês não querem saber disso não. Vocês querem ver quais foram as respostas dadas. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em respostas. A internet deu uma travada agora. Há um problema no arquivo, atualize. Vamos atualizar. Tive 20 respostas. Já está carregando as minhas respostas. Normalmente é bem rápido esse processo, mas como eu estou fazendo uma transmissão e isso consome muitos dados, pode ser que seja a razão para essa demora. Se vocês tiverem perguntas, pessoal, pode mandar no chat aí que eu consigo visualizar, tá? Enquanto isso, deixa eu ficar aqui. Está carregando as minhas respostas. Então, eu tive um total de 20 respostas, né? A mediana, a pontuação mediana, isso aqui eu não entendo muito, que isso é matemática. Mediano, mediana, blá, 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 intervalo. Quem tirou mínimo tirou 20 pontos, quem tirou máximo tirou 30 pontos. Eu posso ver o resumo da turma, o resumo por pergunta e o resumo individual, aluno por aluno. Se for resumo geral, é aqui, que é essa que eu vou mostrar para vocês. Então, em média, os alunos tiraram 30 pontos, a prova valia 40. Aqui está o nome das pessoas que fizeram, os e-mails de quem fez, e aqui, por exemplo, a primeira pergunta, quem foi Dandara? Eu tive, das 20 respostas, 19 pessoas respondendo com a resposta certa. Apenas uma pessoa respondeu a resposta errada. Guerreira africana que libertou o Congo. E ele me dá a porcentagem disso. Se eu tenho 300 alunos, os gráficos vão ficar maravilhosos. Quem foi Machado de Assis? Eu tive 2 pessoas respondendo aqui, as outras 18 respondendo aqui embaixo. O que se celebra no dia 20 de novembro, em que ano foi promulgada a Lei Áurea, e por aí vai. Já as respostas abertas aparecem aqui. E aí eu posso analisar. Ah, Flávio, mas como que eu vou corrigir essa resposta aberta aí? Aqui é para a gente ter uma síntese. Lembrando que isso aqui é uma síntese das respostas. Para eu olhar o que a aluna, por exemplo, Jaqueline, respondeu sobre as ações afirmativas, o ideal é que eu volte aqui na planilha. Então, vou vir aqui, ó. Jaqueline está aqui na linha 10, seleciono a linha 10, e vou aqui e ler o que ela respondeu. Aqui está a imagem do livro que alguém perguntou. Que livro é que a Jaqueline mandou? Vamos ver que livro é que a Jaqueline mandou. Enquanto carrega, vamos analisar aqui. As respostas abertas estão todas aqui. Se for uma resposta muito longa, vai estar aqui. Se for curta, vai estar aqui. Exatamente de acordo. E aqui estão as imagens que os alunos mandaram. Se eu clicar
na imagem, vai abrir imagem para mim. Todas as imagens. Eu não vou clicar aqui agora, porque eu já mostrei para vocês como funciona. Uma coisa muito importante sobre a leitura dos resultados na planilha, que é o seguinte: Flávio, a resposta do aluno foi muito grande, está ultrapassando o limite aqui, ó, da coluna. Como que eu vou ler o que está escondido? É muito, muito simples. A gente vem aqui, ó, seleciona qual é a coluna que está com esse problema, clica na letra correspondente à coluna, e em seguida, você vai achar esse botãozinho aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Que é uma setinha curvada, chamada ajuste de texto. Esta aqui, ó, ajuste de texto. Quando eu clicar aqui, ele vai me dar 3 opções. Se eu quero que ultrapasse a coluna, estourando a coluna, só até o final da coluna, que é o que está agora, ou ajustando. Eu clico em ajustar. Pronto, ele vai me deixar ler a resposta inteirinha do aluno. Ele vai aumentar um pouco a linha, mas vai me deixar ler a resposta inteirinha. Vamos fazer o teste disso aqui com as respostas abertas. Essas respostas abertas, praticamente todas estouraram o espaço que eu tinha. Então, eu clico na letra I, que é a coluna I, venho aqui no ajuste de texto, na barra superior aqui, e clico em ajustar. Pronto. Vocês podem ver que agora eu consigo ler a resposta inteira. Só navegando aqui para baixo, vocês vão ver que eu consigo ver todas as respostas de maneira integral. Google Forms é um recurso muito interessante, tem muito mais coisa para aprender sobre Google Forms. Eu não tenho a ambição de dizer que eu sei tudo de Google Forms, porque cada dia eu aprendo uma coisa diferente, mas o que eu posso garantir para vocês é, se você começar a trabalhar com Google Forms, vai revolucionar a maneira de lidar com tecnologia na sala, os alunos gostam muito, você vai conseguir fazer grande quantidade de trabalho em pouco tempo, você vai conseguir ter estatísticas fiéis daquilo que foi feito pelos seus alunos nos exercícios, você vai conseguir ter um diagnóstico do rendimento dos seus alunos em determinados tipos de avaliações, você vai ter o registro disso. Para transpor isso aqui para diário, é só Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou mesmo, muito fácil, e você vai ter uma ferramenta que vai te poupar horas e horas de trabalho. Deixa eu dar só um exemplo de Google Forms que eu fazia uso. Eu conheci Google Forms em 2011, trabalhava na UFMG, e a gente tinha 2.000 alunos por semestre, num curso de línguas. E fizemos, inicialmente, Google Forms para provas de literatura, de inglês, francês e espanhol. Inicialmente, uma turma, depois 2, 3, no final, várias turmas aplicando. Então, em questão de 2, 3 horas, a gente tinha resposta de 30, 40 alunos, no primeiro momento. Com o passar do tempo, em questão de 2, 3 horas, a gente tinha resposta de 600, 800 alunos. Então, dava para a gente visualizar melhor tudo aquilo que a gente estava trabalhando e como que os alunos estavam rendendo. O Google Forms também é uma forma da gente entender como funciona a nossa aula, porque às vezes o problema de aprendizagem pode não ser que o aluno não aprendeu por culpa dele, pode ser que a nossa explicação não foi a melhor, talvez a nossa didática não tenha sido a melhor didática para explicar aquele assunto. Então, talvez seja bom reformular, repensar, pensar, por exemplo, algumas coisas relacionadas ao modo de fazer, repensar exemplos, repensar situações que a gente dá para os alunos praticarem aquilo que a gente ensinou. E quem tiver interessado em aprender mais sobre Google Docs, em geral, né, que é uma suíte com vários programas, e especificamente sobre Google Forms, pode entrar nesse site aqui, ó, nesse endereço, gg.gg. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui na tela para vocês. gg.gg. Cadê meus banners? Vou colocar na tela para vocês. gg.gg/Google Forms 2020. E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Quem quiser aprofundar no assunto, vai ser um prazer. Tudo bem? Se houver mais perguntas, estou disposto a responder pelos próximos minutos.
Luiz Torres, sim, desde 2011, trabalhando com Google Forms. Denise, excelente aula, teacher. Oh, thank you very much. O Alexandre está me falando sobre mediano e mediana. Daqui a pouco vou olhar com mais cuidado. A Jaqueline está pedindo para mostrar a foto do Alex. Do Alex. Oh, o conto da Aya. Esse povo intelectual lê umas coisas difíceis. Olha, The Handmaid's Tale. Bom saber, Jaqueline, que você tem esse livro que eu vou pedir emprestado. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Não tendo perguntas, eu vou terminar a live. Foi um prazer estar com vocês. Esse vídeo vai ficar salvo no meu canal do YouTube. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem, podem baixar, pode mostrar para os colegas, pode mandar o link para quem quiser assistir. Divulguem meu canal, por favor. Eu preciso... duas perguntas importantes antes de ir. Só um minuto, pessoal. Duas perguntas importantes. Cristine dizendo como faz para compartilhar os resultados. E Luiz Torres perguntando sobre para completar frases. Vou responder essas duas perguntas. Cristine, para compartilhar resultados, uma opção que eu tenho, que é muito legal, é essa aqui, ó. Eu tenho a resposta aqui na tela, aí, aqui no canto superior direito, aparecem esses dois quadradinhos, copiar gráfico. Se eu clicar aqui, automaticamente ele vai dar um print nisso e eu posso colar onde eu quiser. Agora, se eu quiser compartilhar esses resultados aqui, aí eu vou ter que trabalhar esses dados da planilha num arquivo de Word. Eu posso copiar essa planilha, seleciono o que me interessa, copio e colo lá. Para fazer perguntas de completar, a gente tem que fazer uma adaptação, tá? Deixa eu criar uma aqui para quem perguntou sobre a pergunta de completar. A pergunta de completar, ela é uma pergunta aberta, em certa medida, mas também tem características de pergunta fechada. Então, deixa eu mudar aqui. Vou colocar uma pergunta curta, uma resposta curta. Por exemplo, aí, tá aqui, ó. A capital do Brasil é. E aí o aluno vai colocar uma resposta curta. É de completar? É de completar. Só que talvez o que a pessoa queira é a capital do Brasil é e fica no Distrito Federal. Talvez seja uma coisa como essa. Aí a gente tem que fazer uma adaptação. Que tipo de adaptação que eu vou fazer? Eu posso deixar a resposta aberta assim para o aluno colocar, ou eu posso colocar aqui em cima, deixa eu colocar aqui, uma resposta de múltipla escolha. E aí eu coloco as opções que a pessoa escolheria aqui. Então, por exemplo, a capital do Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Ibirité, e fica no Distrito Federal. Aí o aluno escolheria. Essa é uma opção. Se você quiser avaliar a escrita do aluno para essa resposta de múltipla escolha, para essa resposta aberta, desculpa, se você quiser avaliar a escrita do aluno nessa resposta de completar, aí é melhor você colocar uma resposta curta, tá bom? Esse é um recurso que eu utilizaria. Tem outras formas de fazer isso, mas eu não disponho agora do recurso para te mostrar, que eu teria que criar uma imagem e inserir uma imagem. Eu faço lá no Word, por exemplo, essa formulação aqui, trago para cá e o aluno vai escolher a opção, mas acaba sendo uma múltipla escolha. Espero ter respondido. Pessoal, então é isso. Alguém perguntou do curso, deixa eu ver aqui. Pode fazer outra live com explicações mais profundas, Alexandre? Posso? Sim. Pode mandar para mim nesse link que eu coloquei aqui na tela. Pode mandar perguntas para esse link, pode mandar sugestões de próximas lives e a gente faz sim. Tudo bem? Estela, espero ter respondido a sua pergunta. Caso não tenha respondido, entra nesse link que eu coloquei na tela e faça a sua pergunta. Pessoal, curta o canal, sempre estou colocando vídeos novos. Dá um joinha lá para o meu vídeo, né? Um incentivo, a gente faz isso de graça. A gente gosta, né? Eu gosto do que eu faço. Essa é uma coisa que me dá bastante prazer compartilhar. Mas a gente gosta de
um incentivo também. Então, o incentivo é seguir o nosso canal, dar um joinha, manda um comentário, compartilhe com seus amigos. Só isso já é o suficiente. Tudo bem? Muito obrigado, boa noite a todos e a todas.